Estamos gravando. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast gravado do Saúde Mental Club. Pode pirar. Hoje nós vamos abordar sobre transtorno afetivo bipolar. E para nós conversarmos a respeito disso, para nós podermos abordar isso na carne da coisa, eu chamei quem? Pois é, ele mesmo, nosso amigo Wander Lima, que estará conosco falando sobre bipolaridade. Olha, posso pirar? Pode pirar? Olá, pessoal, meu nome é Wander, e adivinha só, eu sou bipolar. É isso aí. Muito bom. O Wander, ele tem o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar Desde o ano passado, 2022, recente. relativamente recente. Tem nenhum ano. Fez um ano? Acho que fez um ano recentemente. Tá. Nós vamos. Aqui vai ser uma conversa bem aleatória. Eu vou tentar, na medida do possível, para você que estiver nos acompanhando, tentar fazer perguntas mais idiotas e preconceituosas possíveis. Porque são esses tipos de perguntas que brotam na cabeça das pessoas quando falar bipolar. Então a ideia é trazer essas perguntas aqui, não de forma alguma para esse Wander, mas para que ele responda para educar vocês a respeito de como é o transtorno afetivo bipolar. Existem tipos de transtorno afetivo bipolar, tem um tipo específico, e aí ele está explicando tudo isso para nós aqui. Então, bom, eu não sei quais são as perguntas idiotas. A gente pode começar a falar do preconceito que você citou, né? Acho que já surge diante do próprio termo bipolaridade, que é muito banalizado. Muita gente usa o termo bipolar para definir pessoas que simplesmente mudam de opinião muito rápido e não são muito concisas no que diz, mas não tem nada a ver com isso, né, bipolaridade. Eu acordei de bom humor hoje de manhã e agora à tarde eu já estou estressado. Bipolar. Não tem nada a ver com isso. Não, só trabalha no lugar merda, muito provavelmente só trabalha no lugar merda. E aí você simplesmente... É isso, você está estressado porque já passou metade do dia no lugar merda do trabalho. Exatamente, para entender por que é bipolar. O que sugere? Dois polos. Quais são esses dois polos? A variação entre o polo negativo, que seria da depressão, e o polo positivo, que seria o estado de euforia, ou conhecido como mania. Por que mania? Mania vem termo antigo, na verdade, antes de ser conhecido como transtorno afetivo bipolar. O quadro era conhecido como psicose maníaco-depressiva. Por quê? A pessoa ela pode apresentar quadros de psicose, que são basicamente quebras com a realidade. A pessoa começa a acreditar em coisas que não são verdade, ou enxergar o mundo, ela mesma, e tudo em volta de maneira distorcida. E o maníaco vem de um estado de hiperativação, onde a pessoa fica com a energia dela elevada, a necessidade de sono é diminuída, ela fica com um pensamento acelerado, muito importante, e a impulsividade aumentada. Por isso, às vezes, a bipolaridade é atribuída a comportamentos inconsequentes, irresponsáveis, devido a essa impulsividade aumentada, que junto de uma energia, de um pensamento acelerado, faz com que a pessoa tome condutas adequadas. Então, tipo, hoje, sei lá, você falou que tem a fase de mania, né? A pessoa entra numa fase de mania às vezes. E aí, tô bravo com o trampo, ou meu relacionamento tá extremamente inadequado, não tô gostando, briguei com a minha mãe, e aí nunca pisei numa balada. Resolvo ir
pra balada e meteu o louco lá. Não é tão simples assim. Primeiro a gente entender o que é a bipolaridade. Bipolaridade, ela é uma doença crônica, é uma condição genética. O que é crônico? Crônico quer dizer que não tem cura pro resto da sua vida, amigo. Então, quem tem bipolaridade deve E ser a partir do pro resto da momento que vida. você descobriu, é isso aí. Não tem saída. Você tem que lidar com isso e que seja da melhor maneira possível. Da forma mais saudável possível, por isso que a gente tá aqui pra poder Sim. desmistificar preconceito e tal, e as pessoas aprenderem a lidar com essa problemática da forma mais saudável possível, como você falou. E de onde vem a polaridade? A polaridade ela é genética, é um traço genético que nem todo mundo tem. Então, nem todo mundo pode se tornar bipolar. São pessoas que já apresentam no histórico familiar um traço genético herdado, na maioria das vezes, por parte da mãe, da família de mãe, mas também não é uma regra, só acontece com mais frequência. E o que acontece? Você tem esse traço genético que está adormecido ali. E aí, diante de situações traumáticas e maus hábitos, você pode ir alimentando isso e acabar manifestando em algum determinado momento da sua vida. Então, é muito importante você... Mano, não vou conseguir falar que estou gravando. Não dá. Deixa eu... Droga. Eu inibi o botão aqui agora. Vou fazer um break depois. Fiz um. Quem disse que eu tava gravando? Eu vi, cara. Eu tenho que fechar o... Eu tenho que olhar pra lá. Perdi. Você tava falando sobre a genética da mãe, enfim. O fato de ter o traço genético também não quer dizer que você vá desenvolver transtorno bipolar. Você pode ter o traço, mas crescer num ambiente familiar saudável, ter bons hábitos que nunca manifestem. O ambiente, então, ele vai favorecer esse potencial genético a ser despertado. Com toda certeza. Para isso, a gente tem que entender de forma mais técnica, um pouco mais complexa, mas eu vou tentar explicar para vocês como funciona. Falar da forma mais, não ser simplista, mas simplificada para que o público entenda da melhor forma. Onde dá para identificar esse traço genético na pessoa? É como se fosse uma pré-diabetes, vamos colocar assim. Ótimo. Quem tem uma pré-diabetes, quem tem uma disposição genética de diabetes, se tem hábitos alimentares ruins, se ingere muito açúcar, muita glicose, e carboidrato, gordurose, enfim, em determinado momento, isso vai dar ruim. A pessoa ela vai acabar desenvolvendo, de fato, a diabetes. A bipolaridade acontece quase a mesma coisa. A predisposição ela está no cérebro mesmo, no próprio organismo da pessoa, onde é possível identificar uma sensibilidade maior a estímulos negativos. Assim, vamos supor que o cérebro bipolar ele é mais vulnerável. A gente não poderia dizer que talvez, não só o bipolar, mas em basicamente todos os transtornos a gente encontra isso, essa vulnerabilidade em relação ao negativo, porque eu não conheço nenhum transtorno que valorize o positivo. Você conhece algum? Não. A maior parte. Ok, personalidade borderline pode ser que tenha um pouco disso de explodir com coisas boas também. Uma coisa boa, pequenininha, faz que seja uma coisa grande, mas a rigor, sim, transtornos vamos chegar nisso aí. Tá, continua, desculpa ter te interrompido. Existe um termo chamado neuroplasticidade. Você deve estar chique, você deve estar familiarizado com isso. Sim. O que acontece? A capacidade do nosso cérebro em se adaptar a situações repetitivas. Então, quanto mais você pratica algo, mais você vivencia algo, mais familiarizado com isso, o seu cérebro, o seu organismo vai ficando. E à medida que isso acontece, vai ficando mais fácil de acontecer. E com a bipolaridade, a cada crise que você tem,
o seu cérebro vai se tornando muito bom nisso. Então, a cada surto bipolar, cada episódio maníaco, principalmente, o cérebro ele fica mais sujeito a um próximo quadro. Certo, ele vai se moldando a essa dinâmica bipolar. Exatamente. Então, aquilo que você falou de, às vezes, você vai se tornando tão sensível a estímulos diários, a ponto de tomar decisões impossíveis. Isso pode chegar a acontecer, mas é progressivo. E também considerando uma pessoa que não está passando por nenhum tratamento, né? Não está passando por terapia, está com a medicação certa. Exatamente. É o transtorno rolando solto na pessoa sem dor. Então, quanto mais quadros a pessoa tem, quanto mais crises a pessoa tem, mais crises ela vai ter. Uhum. Então, é neuroprogressivo. E naquilo que você evidenciou, você teve alguma coisa que você parou para pensar, caraca, eu acho que é bipolar? Ou foi só quando o médico a médica pegou e falou assim, ó, você tem transtorno afetivo bipolar? Nunca tinha considerado, até porque eu tinha essa visão preconceituosa da coisa também. O termo, para mim, era algo atribuído a totalmente diferente. Então, nem considerava. Já tinha escutado de outras pessoas, mas de maneira bem pejorativa, assim, tom de piada. Nossa, você é muito bipolar, hein? Caramba, cada hora uma coisa. Então, nunca olhei para isso com atenção. Sempre achei que eu fosse simplesmente muito depressivo. O que é um indicativo. No transtorno bipolar, a maioria das vezes, não é uma regra assídua, mas na maioria das vezes vai ter depressão. Em alguns tipos de bipolaridade, tem que ter depressão para ter o diagnóstico. É o caso do tipo 2, por exemplo. A pessoa tem que apresentar pelo menos um quadro de depressão e um quadro de hipomania. Tá. São quantos tipos de bipolaridade? Os principais são tipo 1, que é o meu, tipo 2 e os de ciclagem rápida, chamado de ciclotimia. Ciclotímicos. Beleza. Detalhe aí, que é cada um, tipo 1, tipo 2 e 1, ciclotimia. Ciclotimia. Beleza. Enfim, o tipo 1 muitas vezes ele é tido como mais grave, mas não necessariamente. É um certo mito. Por que pensam dessa maneira? Porque ele é mais evidente. E o que causa essa evidência é o estado de mania, que é o fine que dá o diagnóstico. A mania, ela é uma euforia muito grande, uma agitação fora do comum que qualquer pessoa poderia identificar. Mesmo alguém que não conhece a pessoa, conseguiria olhar e falar, pô, tem uma coisa errada com esse cara, isso não está normal. Então, você se assemelha a alguém que ingeriu alguma droga muito estimulante, alguém que ganhou na Mega Sena. Caraca, ganhou na Mega Sena? E, no meu caso, por exemplo, eu praticamente fui depressivo a vida inteira, muito inibido, muito melancólico, e aí chegou um determinado momento que eu fiquei muito confiante. Então, a pessoa pode apresentar surtos de grandeza, uma autoconfiança elevada, a fala acelerada, proveniente dessa aceleração do pensamento, a pessoa ela começa a linkar coisas de maneira muito fácil e fala sobre diversos assuntos. A energia física, principalmente, está muito elevada, uma redução da necessidade do sono. Então, a pessoa em estado de mania, ela não precisa dormir normalmente, as outras pessoas dormem 2, 3 horas por noite e já está top. E não precisa, enfim, e não se sente cansado, na verdade. É isso que é o Mas esse não se sentir cansado significa que o corpo, o cérebro não estão cansados? Ou é uma coisa que a longo prazo vai prejudicando o cérebro, vai prejudicando o corpo? Porque é assim, é um ciclo circadiano alterado, no sentido de que ele consegue lidar com isso mesmo, ou é um
um ciclo que é prejudicado, mas a princípio você não está percebendo que está sendo prejudicado, porque a energia está lá em cima e lá na frente isso vai dar ruim, porque forçou demais o motor. Ótima pergunta. Inclusive, você citou o ciclo circadiano, ele é essencial para a gente entender todo o mecanismo da polaridade. O que é ciclo circadiano? O ciclo circadiano é o chamado relógio biológico. Todo mundo já deve ter escutado isso. Vai entender aqui, eu só pesquisar. O seu relógio biológico. Tem que arrumar o seu relógio biológico, tem que dormir direito. Ou quando você está super habituado, você vai sempre dormir no mesmo horário e acorda no mesmo horário. Chega um momento que não precisa nem de despertador mais. Essa adaptação ela é dada por um lugarzinho do cérebro chamado núcleo supraquiasmático. Olha que nome chique. Que nome. É o nosso relógio biológico. Ele é o que dita as regras. Assim, ele que controla o sono e também manda informações para o restante do cérebro em relação aos hormônios que serão dispersos, que serão produzidos e utilizados. Esse núcleo supraquiasmático, ele manda um sinal para uma glândula chamada pineal e ela é responsável por produzir a melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. Inclusive, hoje é muito comum o quê? As pessoas comprarem para tomar, né? Tomar melatonina? Tem muito para quem tem problema com sono. Principalmente para quem tem insônia. Compra hoje em dia, é normal, deve ter na sorte de alguém. Vou pegar, vou procurar isso para dormir um pouco melhor. Melatonina. E é tudo um mecanismo minucioso. Caraca, da hora. A gente precisa dessa produção de melatonina para poder adormecer calmamente. Tem um outro hormônio também chamado adenosina, que é responsável por esse relaxamento. Quando a gente chega à noite, começa a bater começa a pescar. Aquela leseira. Isso, aquela leseira, ela vem a adenosina junto com essa melatonina. E olha que interessante, por exemplo, a questão do café. Quem é bipolar é muito indicado que não tome café. Ou se tomar pouco no período da manhã. Porque o café ele tem uma meia-vida no organismo em torno de 7 horas. Então, se você toma aquele cafezinho no meio da tarde, ele vai bloquear essa adenosina. E essa adenosina, ela é importantíssima para você ter um sono de qualidade. E ela vai ser produzida desde cedo. Você vai acordar de manhã e aí você vai fazer contato com a luz de preferência natural, né? Do sol. Não precisa nem ser diretamente, até porque se olhar para o sol vai queimar o seu olho. Vai queimar a sua retina. Mas só de fazer esse contato com o sol, não somente pelos benefícios da vitamina D, que a gente pode conversar disso uma outra hora, mas a própria luz do sol, ela é recebida por receptores nervosos na nossa retina que mandam sinais para esse núcleo supraquiasmático. Então, é tudo orquestrado pela natureza, assim. E aí, a partir desse momento, já libera um pouquinho de cortisol, que o cortisol, ele, por mais que ele seja conhecido como um hormônio ruim, né, do estresse e tal, mas ele é importante para o nosso organismo. Ele tem que ter cortisol, não pode não existir cortisol. Não, as pessoas criminalizaram o cortisol. Cuidado com o cortisol. O cortisol. Não, o cortisol é importante. O problema é o cortisol no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Exatamente. Então, nós vamos ter, por exemplo, você vai dar uma palestra. E aí o seu cortisol começa a subir na hora de você ir falar com o pessoal que está dando apoio para você lá na palestra. Então, é o cortisol na hora errada, com as pessoas erradas, no momento errado. Cortisol é levado na hora de dormir, que é o nosso contexto. Isso. Não é a hora certa. Não é a hora certa, exatamente. O cortisol ele vai te deixar em alerta, vai te acordar.
Qual que é o cortisol na relação sexual, não é a hora do cortisol tá alto, não vai dar certo. qual que é o momento? É de manhã, quando você acorda, e aí você vai levantar, esse é o ideal, né? Levantar e você vai se expor à luz solar, você vai dar uma passeada no quintal, você vai buscar um pão, você vai abrir a janela, isso é o normal a se fazer, né? E aí esse contato vai mandar essa informação lá para o núcleo supraquiasmático, que vai mandar para a glândula pineal e já vai programar para dali 12, 14 horas depois disparar a melatonina, que vai te ajudar a dormir. E a adenosina, ela vai ser acumulada pouco a pouco ao decorrer do dia, para quando chegar no momento de dormir, você pegar no sono gostoso. E aí, se você se entope de café ao decorrer do dia, você vai bloquear totalmente essa adenosina. Ela vai ficar ali parada. E aí você vai ficar à mercê desse tempo de vida da cafeína. Se você tomou uma xícara de café durante a tarde, saiba que dentro de 7 horas seu sono vai estar sendo prejudicado. E você quer dormir, você precisa dormir para acordar no dia seguinte, mas o, o hormônio que te ajuda a pegar no sono, ele está bloqueado. Tá bloqueado. E aí isso acumula ou isso, por exemplo, então, eu tomei café, me bem, não adianta. No dia seguinte, isso for, tá com sono acumulado. Então você vai se sentir mais cansado. Essa adenosina, ela pode não estar funcionando, mas ela está sendo produzida. Vamos imaginar uma barragem. Ela tá acumulando. Vamos imaginar uma barragem que tem um sistema de escoamento lá que travou. Entendi. Tá enchendo de adenosina. No momento que era para você dormir, você não conseguiu. Você ficou lá rolando a cama para lá e para cá, para lá e para cá. E aí chegou o próximo horário de levantar e veio esse sonão gostoso. Quando é 4 horas da manhã, você já tem que ficar meio esperto ali. Aí ela vem uma pancada só. E ela desmonta. E chega a hora de você levantar da cama, você não consegue levantar, porque você acumulou todo esse sono. Mas quis explicar isso aí só para a gente entender a importância que tem esse ciclo circadiano, esse relógio biológico. No bipolar, esse núcleo supraquiasmático, ele é quebradinho. Ele já não funciona direito. Então, em estado de mania, ele reduz o ciclo. Você já não precisa mais de 12 horas de sono, você precisa de 3, de 2. E isso é um dos principais indicativos de que a pessoa está entrando em crise. Se a pessoa ela começou a dormir muito pouco e ela não se demonstra cansada, ela está sempre agitada, falando bastante, fazendo mil coisas, isso não é normal. Você fica sem dormir, você vai continuar agitando. Isso vai prejudicando o sistema nervoso, prejudica. A gente precisa do sono. O cérebro precisa descansar. Existe esse negócio que não, eu não consigo dormir pouco, não consigo dormir 3, 4 horas por dia. Não é saudável, isso aí vai prejudicar a pessoa. E normalmente está atrelado a esses hacks aí que a pessoa faz, né? A pessoa toma um energético, ela toma um café. Isso nós estamos falando do princípio de alguém que não está nem com um diagnóstico de transtorno. Pessoas normais. Pessoas que estão ali, eu não gosto muito de normal. Tudo é meio doido, né? Mas assim, a pessoa ela tá ali já fazendo vários hacks, como você falou, né? E considerando provavelmente a incidência de pessoas com transtorno bipolar no Brasil é alta, eu acho. Atualmente tem crescido bastante devido ao número de informações, né? Com Então, a internet, muita gente falando sobre probabilidade de você ter um transtorno, talvez um transtorno afetivo bipolar, está fazendo 1000 hacks no seu cérebro, assim, enchendo de energético e cafeína, é alto. Então, mas é algo em torno de 2% da população. A gente arroda 2%, quase 215 milhões, é um número alto. Exatamente. E está crescendo, né? Cada hora surgindo novos diagnósticos aí. Enfim, dormir é necessário.
E por quê? Agora voltando para o bipolar. Na bipolaridade, em estado de mania, essa agitação toda, ela vem de uma descarga muito alta, principalmente de dopamina. Dopamina Uhum. e glutamato, que é outro hormônio também, neurotransmissor, que está elevado no organismo do bipolar. E esses dois juntos, essa combinação, ela é neurotóxica. Então, imagina, você está vivendo esse período, normalmente, para dar diagnóstico, tem que ter uma durabilidade de pelo menos uma semana. Certo. Em mania. Fora isso, pode ter tido algum tipo de estímulo terceiro, ou às vezes a pessoa teve um contato com droga, alguma coisa que induziu aquele estado. Mas se foi totalmente espontâneo do organismo mesmo, a durabilidade em uma semana. Então imagina a pessoa uma semana praticamente sem dormir, Nossa. extremamente agitada, Isso. extremamente agitada. Caraca. Eu tive situações assim, em que eu estava fissurado na academia, treinava bastante, tinha uma rotina, e eu cheguei aí 3 vezes no mesmo dia para academia. Pior que eu lembro. Tinha o Wander. Eu sempre achei, assim, é aquela coisa, né? Quem tá mais dentro da situação tem um pouco de dificuldade de perceber. Eu sempre achei que o problema do Wander envolvia algo mais de depressão e o ambiente, que não era favorável para ele. E quando ele tinha os picos de ânimo, eu achava que era um pico de ânimo. Né? Era um pico de ânimo para mim. Não, tipo, não, o cara tá reagindo às dificuldades. Só depois que ele mudou de ambiente, eu vi que a coisa continuou, que eu alto lá, mas aí também foi tudo muito rápido. Porque logo em seguida ele já falou que já veio o diagnóstico. Sim, exatamente. Então, é importante prestar atenção nessa quebra de comportamento, quebra de padrões. Se você acompanha uma pessoa por um tempo considerável e o normal dela é para baixo, não é mágico. Magicamente, a pessoa vai ficar bem, vai ficar feliz. Sim. Nossa, eu tava com depressão no último ano inteiro, agora ele ficou feliz do nada. Pô, resolveu ficar. Alguém chegou nele e falou, cara, não fica assim. Aí ele, nossa, é verdade, muito obrigado. Pô, cara, reage. Fala, vamos lá. Então, e era maluco mesmo, assim. Eu tinha sempre muito inibido, muito deprimido, falava só o necessário, e do nada comecei a palestrar, né? Porque... Literalmente, porque ele dava palestra na escola. Literalmente. É verdade. E era inimaginável para mim. Sim. E a energia física muito grande, então vontade de sair correndo na rua mesmo. E de fato, muitas vezes, de sair correndo na rua. Minha mãe, que me acompanhou a maior parte do tempo, nós trabalhávamos juntos no mesmo ambiente, e ela começou a se preocupar com essa produtividade elevada a mim, a ponto de achar que eu estava drogado. Então ela chegou a falar para os outros familiares, ela tem que prestar atenção no Wander, que eu acho que o Wander tá usando droga, não é possível, ele tá muito agitado, muito feliz, muito animado, não é normal para ele. Eu tô vendo que você faz. Não tô fazendo nada. Tô gravando a tela. Não, tô de boa. Continua esse aspecto da relação. Acho que esse aspecto da relação é importante. Da relação? Não, as pessoas em sua volta, a percepção dela, tudo mais, né? Então, que nem eu sempre achava que você era depressivo, né? Eu, tipo, o cara é depressivo e tal, e que entrar com umas medicações ali, sei lá o quê, sempre indicava isso, sempre achava que você era depressivo. E aí você tinha os seus picos de ânimo. E era muito legal os picos de ânimo, a modéstia à parte do Wander, porque saiu umas ideias muito legais, ele é um cara extremamente inteligente. Então, quando vinha esses picos de ânimo, nossa, era muito bacana. Existe o mito de que pessoas com transtorno bipolar são mais inteligentes que o normal, mas é um mito, de fato.
Também acho que é isso, porque O que eu conheço acontece? muitas pessoas com transtorno bipolar e, perdão, mas vocês são burras. Sim, não tem nada a ver com a outra. O que acontece, na verdade, é que a pessoa com transtorno bipolar, ela tem esses episódios de aceleração mental. Então, você tem Uhum, pensamento acelerado, consequentemente, é mais fácil de ter ideias, claro, linkar coisas, fazer associações, e aí melhora a criatividade, ajuda sim. a boas ideias. Você não, o Wander, só pra você entender, o Wander ele não é genial por causa do transtorno de bipolaridade dele. Ele é genial porque ele é genial. Ele tem um transtorno de bipolaridade diferente. Não misturem as coisas. São seus olhos, seus Não, olhos. eu falo, o Wander é muito inteligente, realmente muito inteligente. É tanto que agora eu tô com depressão e tô falando aqui. Mentira, nem tô com depressão. Tá na fase depressiva. Enfim, eu tô um pouco perdido, muita coisa pra falar, né? Mas tentar. Mas essa questão, eu quero continuar nessa questão Das do- pessoas as volta, pessoas assim. em volta, né? Que nem dentro do aspecto do trabalho, como é que era isso? Ótimo, perfeito. Eu sempre fui limitado de energia, né? Uhum, Só que aí chegou o momento, eu trabalho como barbeiro, uhum, já fazem 14 anos que eu atuo como barbeiro. Sempre trabalhei por conta, tinha um espaço de trabalho uhum, junto com a minha mãe, então ela foi a pessoa que mais acompanhou todas essas minhas oscilações de humor. uhum, E tiveram momentos em que eu tinha esses picos de energia e que eu me empenhava demais. Então eu chegava a trabalhar 15, 16 horas por dia caraca. e sem parar. Eu já mais por construção mesmo, assim, talvez por personalidade, por temperamento, eu tinha uma certa dificuldade em dar o braço a torcer das coisas assim e impor limites. Uhum, Nunca soube falar muito não para as pessoas. E por decorrência disso, eu acabava topando tudo. Eu juntava com esse ânimo elevado, chegava cliente, bora, 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 e eu não definia o horário de almoço, não definia hora para começar, hora para acabar. uhum, E isso foi acumulando uhum, a nível venenoso, né? explodiu, viu mesmo. Exatamente. Então, eu, para ter ideia, por um bom tempo, eu finalizava, fechava o salão e eu entrava com tanta fome, sono e vontade de usar o banheiro que eu fazia o meu prato, eu ia para o banheiro, eu jantava enquanto eu usava o banheiro e pegava um sono sentado na privada. Misericórdia. Eu fiz isso por muito tempo. Depois de ter trabalhado muito o dia todo, e aí eu ia ficando nervoso, eu ia me cortando sem querer, me machucava, e aí me dava dor nas costas. Eu fui acabando comigo. Se cortando, você quer dizer na hora do corte Isso, aqui, não você querer, sem querer. tá só pra situar, tá, beleza. Sim. E extremamente cansado, então dificilmente Caraca. entrava assim, sem ânimo para nada. Eu precisava tomar um banho, que eu tava com o corpo, a milanesa de cabelo, né? Resultado. E simplesmente usava o banheiro e jantava. Ou muitas vezes nem jantava e ia direto dormir. E isso foi extremamente prejudicial, né? Então eu sempre tive maus hábitos. Voltando à questão da manifestação, da Uhum. genética, da bipolaridade, dos maus hábitos. Eu, desde criança, eu tinha maus hábitos. Hoje eu me arrependo bastante, eu enxergo assim, reconheço e vejo o quanto eu errei em nunca ter dormido na hora certa, ter tido uma rotina de Uhum. sono, nunca tive uma rotina alimentar, Uhum. adorava a madrugada, até hoje gosto, inclusive. Aquilo que eu sempre falo com meus clientes, né, para pessoas que você tá comendo bem, você tá dormindo bem, aí a pessoa, não, você já comeu bem, dormiu bem em algum momento da sua vida? Não. É isso. É difícil, né, cara? Se você não come bem, não dorme bem, e se tiver alguma coisa adormecida em você, Sim.
a chance de manifestar e você adoecer é gigante. E muito estresse também, porque eu Muito acredito estresse. que você só tinha cliente bacana, gente boa, gentil, né? Só. Tranquilo, né? Não tinha os Zé Ruela, os babacas. Eu não sei se vai ter que censurar isso de alguma maneira. Primeiro, colocar um pi em cima para diretrizes não derrubarem o vídeo, mas chegou determinado momento que eu atingi um burnout mesmo assim. Uhum. E eu tanto não aguentava mais fazer o que eu estava fazendo, que eu sentia vontade de sofrer um acidente, perder minha mão, em fraturar, em alguém entrar e roubar tudo que eu tinha para eu não ter que fazer aquilo mais. Então era um nível de desespero absurdo, assim. Preferia fazer qualquer outra coisa do que continuar fazendo aquilo. E foi ficando cada vez mais difícil, mais pesado interagir. Porque é atendimento ao público, né? Não tô ali só para cortar o cabelo da pessoa. Tenho que Que dar uma nem eu. atenção e Eu conversar. não atendo só gente boa, eu atendo gente chata também. Apesar que eu não tô atendendo ninguém chato, caso algum cliente se sinta mal pela minha fala, não. Hoje eu atendo só gente bacana, tem tipo. Hoje, dia 28 de agosto de 2023, eu só tô atendendo gente bacana. Mas o atendimento ao público, ele é desafiador. A gente sabe Sim, que, a partir do momento que envolvem pessoas, não é fácil. sim. E eu, infelizmente, tive contato com muita gente que prejudicou bastante, assim, Uhum. testou de fato esses limites e me proporcionou muito cortisol. Cortisol alto, no lugar errado, no momento errado. Muito, muito. Então, Vamos voltar nesse negócio do cortisol, gente. O Pendaí, vamos. imagina, o Wander ali, no último cliente do dia, já cansado, querendo o quê? Dormir. Com medo de tomar um banho, dormir, descansar. Aí o último cliente proporciona cortisol para ele. Mas o cortisol dele ir lá em cima, porque o cliente fez alguma cagada. Ou foi uma cagada no cabelo e colocou a culpa no Wander, ou foi uma cagada de atrasar meia hora e ainda se acha no direito de que o Wander tinha que atender ele, mesmo ele atrasando meia hora. É raro, mas acontece sempre. E pior que na época não tinha nem como você pegar e fechar e ir pra sua casa, porque era no meio do quintal. Sim. Então o cara ia bater palma lá de qualquer jeito. Então o cortisol lá alto, o cara estressado, pô. A longo prazo é inviável isso. Então, Completamente inviável. vamos fazendo a conta, né? Tudo que eu estou falando aqui é para a gente ir elaborando uma certa equação. Aí. Sim. Então, desde criança, eu virava a madrugada ou assistindo TV ou mexendo no computador, que era um momento que eu me sentia bem, porque estava todo mundo dormindo, não tinha muita informação, não me sentia pressionado. Não sei se é comum de pessoas com transtorno ou situações de adoecimento psicológico, de se sentirem bem de madrugada. A madrugada ela tem dessa, né? A madrugada silenciosa. Isso. Então, eu me sentia bem com isso. Então, eu gostava muito de ficar acordado de madrugada. Então, já começou aí os maus hábitos. Uhum, Eu sempre tive sobrepeso uhum. por conta de uma compulsividade que também já é característica da bipolaridade. Não é uma regra que o bipolar seja obeso, Uhum, mas também acontece com muita frequência, assim, a maioria dos casos, sim, uhum. porque tem uma predisposição à compulsão alimentar. E eu sempre tive também, desde criancinha, muita compulsividade. E a compulsão, a gente sabe que ela é sempre por alimentos. Mascarados. Ninguém fica compulsivo de comer alface. Compulsão por alface, Nossa, brócolis. 3 horas da manhã, nossa, tem um brócolis maravilhoso na geladeira. Nossa, Eu vou comer ele inteiro. eu comer alface mexicana. Vai comer pão com leite condensado, sei lá. Vai comer uma caixa de leite condensado inteira. Fazer um Então, brigadeiro de madrugada. não dormia de madrugada, me alimentava pessimamente. Eu, infelizmente, cresci num ambiente desfavorável em relação à
a traumas, né, estímulos negativos. Eu, por ser gordo, na escola, sofri muito bullying. Assim, muito, Eu estava lá. muito. Eu não praticava bullying, tá? Mas eu estava lá. Na época nem existia o termo bullying ainda. Né? Não. Era normal. Era normal. Foi uma formação de caráter. Assim, era isso na época. Eu queria que vocês conseguissem entender a ênfase do bullying. Eram muito, assim, Pesado. muito. Já era pesado. Mais do que eu. Aí eu fazia essa piada, mas... E aí juntou. O que determina, o que manifesta a bipolaridade? É a combinação do traço genético, da predisposição genética, com o ambiente e os hábitos. Eu tinha a equação formada ali. Nossa, eu tinha tudo perfeito para dar no que deu. E deu no que deu. O diagnóstico foi tardio, porque para conseguir, a gente precisa de pelo menos um episódio de mania. E demorou a vir. Eu só fui ter o primeiro episódio de mania já no final da adolescência, que é fase adulta, início da fase adulta. Antes disso, o que apresentava era depressão precoce. Então aí a gente já pode ficar atento. Quais são os indícios de que uma pessoa vai desenvolver bipolaridade ou que ela pode desenvolver bipolaridade? Depressão precoce não é normal. Exceto, assim, não vamos generalizar também, porque às vezes a criança ela pode ter passado por um trauma muito... Assim, a gente tem que lembrar da singularidade da história de cada um. Cada um passa por coisas diferentes. Não dá pra gente chegar, por exemplo, de uma criança que perdeu seus cuidadores. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a avó que cuidava. Essa criança provavelmente pode entrar num episódio depressivo, numa situação de depressão. Aí não é indicativo de que ela vai depressão ter... é comum do organismo, é um mecanismo de defesa de trauma também. Porém, é interessante ficar atento. Se a criança ela apresenta uma depressão precoce, lá na frente pode vir a se manifestar de outra maneira. E a depressão corrente, a depressão que ela não sara, a depressão comum, o normal seria tratar assim, como uma doença e conseguir uma melhora significativa, né? É possível a cura da depressão? Você que lida com isso profissionalmente. A depressão comum. Tem. Diante de um trauma, por exemplo. Sim, é possível. Varia muito da pessoa. O lixo! Olha só. Importante, viu, gente? Tem que... 4 horas. Na hora de tomar o lixo. Sim, é possível curar a depressão de acordo com as... São 4 horas da tarde. Hora do lítio. Muito bom, muito bom. Tem que fazer assim. Tem que controlar isso aí. Inclusive, com licença, eu preciso tomar isso aqui antes que eu comece a morder esse microfone e bater a cabeça na parede. Vai lá tomar o lixo. Bom, pessoal, vou aqui explicar um pouco. Vai depender do tipo de depressão, vai depender do grau dessa depressão. Tem um monte de coisa que pode influenciar para que uma pessoa fique curada ou não dessa depressão. Eu sempre digo que a gente tem que ficar atento. A pessoa que passou por um período depressivo, passou por uma depressão, ela sempre tem que ficar atenta ao resto da vida para que ela não caia naquilo novamente. Mas eu tenho clientes que chegaram em uma situação terrível e que depois, com a medicação certa, com a terapia adequada, elas conseguiram se reestruturar de tal forma que conseguiram sair daquela situação e, até o momento, nunca mais retornaram. Então, eu acredito que é possível. Tem gente que discorda e fala que não tem cura, que é uma coisa crônica, mas eu acredito que seja uma coisa totalmente debatível, até por uma questão de experiência profissional. Tomou o lítio? Botei. Ele tomou o lítio. Saudável. Então... enfim, uma depressão comum, ela vai ter resposta no tratamento. Você vai conseguir lidar com ela, controlar, a pessoa vai voltar aos poucos à vida normal e funcional dela.
A depressão bipolar tem a característica de ser muito persistente e ela não tem resposta ao tratamento tradicional. Qual seria o tratamento tradicional? Psiquiátrico, né, que eu falo. São com antidepressivos. Entra com antidepressivo. Você dá antidepressivo para uma pessoa com bipolaridade já. Mais comuns, fluoxetina, sertralina, escitalopram, os mais comuns. Se você dá para uma pessoa que está com uma depressão comum, ela vai apresentar melhora, vai conseguir voltar à funcionalidade dela. Se você der antidepressivo para um possível bipolar, vai piorar muito, né? Você vai ficar tudo, cara. E isso aconteceu comigo. Então, o que acontece? Dentro da bipolaridade, a gente tem uma variedade de possíveis episódios. Apesar de chamar bipolar, não é muito assim na prática. Oscila de diferentes maneiras. Né? Imagina uma régua de humor, vou colocar um risco no meio aqui, que seria a eutimia. Eutimia é um estado normal do humor. Seria o normal de todas as pessoas. Algo como neutro. Eutímico. O eutímico está normal. E aí, dentro dessa linha, a gente pode ter a oscilação ali de feliz e triste, animado, desanimado, mas num espectro normal ali. Na bipolaridade, existem etapas acima e abaixo. Então, imagina que depois dessa linha aí, já vem uma para cima, teria uma hipomania, que seria uma mania mais leve. A pessoa ela fica super produtiva. Super produtiva em relação ao estado anterior, mas não comparado ao estado de mania. Não. É acima da média. É talvez perceptível por pessoas mais próximas, pessoas que convivem diariamente com a pessoa, mas não é tão evidente assim. Vamos supor que o cara ele se tornou um workaholic. É o que é normal de alguém que está com workaholic e que está ali no início no início de uma síndrome de burnout. Ali, isso. A pessoa ela começa a produzir muito. Uma hipomania. E é muito comum nesse estado o hiperfoco. Por isso que muitas vezes a bipolaridade ela é confundida em diagnóstico com o TDAH, porque é uma característica forte do TDAH, o hiperfoco. Na bipolaridade a gente também enxerga isso. Vamos lá. Enfim, na bipolaridade a gente também percebe esse hiperfoco. A pessoa entra em hipomania, ela começa a produzir muito. Ela fala mais. Também tem essa redução da necessidade de sono, porém de uma maneira não tão prejudicial. Vamos colocar assim. Certo. Uma etapa, um episódio em que a pessoa quebra um pouco, mas ela não se prejudica, não prejudica ninguém. Pode ficar um pouco mais agressiva, um pouco mais impulsiva, mas ela ainda tem um senso crítico. Tem um filtro. E acima da hipomania tem a mania pura. Que aí o negócio fica... explodiu tudo, acabou com tudo. Tanto na hipomania quanto na mania, não é só essa agitação, essa animação, vem uma certa irritabilidade também? Na maioria das vezes. Eu não dei tanta ênfase para isso por conta da minha experiência pessoal não ter tido tanto. E talvez pela questão da personalidade, do temperamento. Vale ressaltar isso também. Sim. A bipolaridade, porque é uma pessoa bipolar que ela é igual a todos os outros bipolares. Cada pessoa tem a sua singularidade, cada pessoa tem a sua personalidade, o seu temperamento. Então, por exemplo, se eu fosse bipolar, as pessoas
Numa fase de mania, eu já tinha zerado o Código Penal. Provavelmente. Tá Provavelmente. Eu sempre fui extremamente pacífico, né? Assim, quem me conhece desde criança sabe que eu sou um bundão. É louco. Eu só tenho ansiedade, meu. Eu acho. E a irritabilidade, ela é um indicativo fortíssimo também. A pessoa ela começa a ficar bruta com as outras, né? Eu, na realidade, falei disso, né? Que não tive tanto na minha experiência pessoal, mas hoje em dia, conversando com a minha família, eles já discordam. E eu não conseguia perceber que eu tinha isso de ficar estúpido, de responder com grosseria, rápido, de me pedirem alguma coisa, nem terminarem de falar. E eu não conseguia perceber isso daí. Agora, hoje em dia, conversando com eles, retomando, relembrando, eu consigo ver e assim, a irritabilidade ela é característica da bipolaridade. No estado de mania, vai só subindo. Imagina que aquela régua que a gente determinou aqui. Então, eutímico, hipomania, mania. Mania é um foguete. Foguete. Com tudo. Sem freio. Sem freio e sem ré. Exatamente. E sem filtro, né? Sem senso crítico. Ali a pessoa ela perde a noção. Só atravessando as camadas atmosféricas, essa bruta, sem. Ali, então, a impulsividade está extremamente aumentada. A energia está quase que limitada. Até emagrece, de tanto que gasta energia. Você não precisa de mais nada, você não precisa de ninguém. Você fica completamente autossuficiente, autoconfiante, ela vem explodindo. Inabalável. A imagem do foguete eu acho que é uma imagem bem válida mesmo. Aquela coisa assim, aquela propulsão regaçando, e aí na hora que acaba. Eu sempre fui muito tímido, né? Inseguro, devido a toda essa construção, igual eu falei, bullying na escola. Podemos fazer depois dia um só voltado para relacionamento. Aí a gente pode também nesse assunto. Mas sempre muito tímido, sempre muito inibido. E nesse estado de mania que eu tive, eu comecei a me expor absolutamente, assim, tanto que em conjunto com esse período da academia e tal, comecei a me dedicar demais, então uma transformação visível, assim, fiquei bem na época, corpo legal, me cuidando a ponto de gerar uma confiança tão grande que até as minhas roupas mudaram, comecei a comprar roupa colorida, chamativa. Virou modelo. Ele virou modelo, é sério. Ele tem foto. Até isso, cara. Então. Fiz comercial. Olha que loucura. Difícil de acreditar. Assim, quem me viu crescendo para me ver gravando comercial de TV. Muito louco. Quem é esse cara? Aí que entra essa percepção das pessoas de que bipolar é quase que um dupla personalidade. Não tem nada a ver com isso, mas a pessoa ela quebra tanto esse padrão comportamental que parece outra pessoa. Eu parecia outra pessoa. Eu era alguém que extremamente confiante, falava demais, fazia demais. No mesmo dia eu conseguia, treinar 2, 3 vezes, trabalhar pra caramba, estudar alguma coisa. Não, várias vezes a gente treinava junto, aí eu buscava o banco, eu treinava, eu tava largado na casa dele pra trabalhar. E, tipo, treinão de manhã, ensinando, e aí às vezes ele batia 3, 4 horas da tarde, ele mandava mensagem. Tô na esteira aqui na academia. Louco, cara. Eu saí morrendo, pegando, ele já tava lá. 7, 8 horas depois, tava lá treinando de novo. Loucura. E o que mais? A impulsividade, ela abrange muitas coisas, né? Outra coisa que é interessante ressaltar também é a questão da libido, né? A pessoa em estado de mania, ela fica com a libido exagerada.
Uhum. Então acontece uma hipersexualização, Hum. o que também é uma baita quebra de padrão, porque eu sou difícil de lidar, Menino romântico. romântico, Uhum. recatado, Oh. mas houve um certo momento, um breve momento aí, que eu comecei a me relacionar demais, e eu saía muito, eu nunca tinha pisado numa balada antes, a partir do momento que eu fui, eu meio que me apaixonei, assim, falei, nossa, isso aqui é a minha vida agora. E aí, aos poucos, eu fui meio que negligenciando o meu trabalho, fui abandonando o meu trabalho Uhum. e vivendo em prol daquilo. Chegou um momento que eu saía todos os dias da semana, eu ia pra balada, eu virava à noite, já não dormia mais, já não comia mais, ingestão de álcool elevada também, perdi o filtro para qualquer coisa, então tive contato com várias drogas também, Uhum. porque você perde o filtro, você não tem limite. Qualquer coisa que falar, vamos roubar um banco agora, vamos, Vamos. na hora. Vamos. Oh, vamos para Colômbia, vamos para Bolívia. Eu não tinha limite. Só que Tem um episódio falando de Bolívia, tem um episódio na tua vida que eu queria saber se hoje você olhando você fala, cara, isso foi meio, eu acho que já era um de fazer. O Wander vai participar no Peru, uma competição de barbeiro. E ele conta essa história hoje. Eu falo, cara, isso foi uma hipomania, uma mania? Ou só foi realmente uma motivação, porque na época você amava a barbearia? Não sei é confuso. Eu talvez diria que pudesse ser uma mania, Aham. porque não era nada prejudicial, era algo que estava sob controle, mas que tinha esse empenho Uhum. acima da média. Sim. Então, nessa fase aí, eu era muito fissurado na minha profissão, a ponto de que todo o tempo livre que eu tinha, eu estava assistindo conteúdo sobre barbearia, eu estava estudando sobre barbearia, e eu virava à noite sobre isso. Então, tudo que é em excesso esconde um problema. Isso aí fica Sim. a dica também, a ressalva aí. Todo excesso esconde a falta, né? Eu... Mas eu já apresentava esse exagero em relação à profissão, mas esse episódio em específico, eu creio que não foi tão prejudicial, não. Agora teve a vez do Japão. Nossa, desde o Japão. Ele não foi parar no Japão, gente. Ele não foi parar no Japão. Mas. Vendeu o carro. Aí sim. Aí é muito importante a gente falar sobre isso. O quão prejudicial pode ser a bipolaridade. Nessa época eu não fazia nem ideia, né? Não tinha diagnóstico nenhum, nunca tinha tomado remédio. Só que eu já estava vivenciando essas oscilações. E eu provavelmente entrei num estado de mania. É importante também, é o que eu identifico. Não sei se isso de fato é, mas na minha experiência eu pude perceber que a mania vai variar de acordo com o contexto. Então, no contexto em que eu experimentei da euforia, eu tive um ambiente, uma situação que me favoreceu a isso. Não existiam tantos estímulos negativos, eu estava bem comigo mesmo em relação à aparência, eu tinha minha fonte de renda, não tinha muitos compromissos, o que favoreceu que eu vivenciasse coisas tecnicamente positivas, né? Alegre. Já na fase do Japão, eu já estava num momento extremamente estressante. Então, a minha mania ela já foi de conteúdo mais negativo, digamos. Então, já partiu mais para uma ansiedade extrema. Mudar todo mundo, fazer uma coisa diferente todo custo, não importa as consequências. É fazer. E eu não escutei ninguém nessa época aí. Ó, a gente, em sua defesa, eu vou te defender aqui de você mesmo. É. Era bem convincente a proposta.
Era bem assim, eu posso ter que admitir que eu também fiquei bem. Eu falei, realmente, não, me parece muito sólido, né? No fim, não era, realmente. Mas era convincente, era Sim, convincente. sim, é verdade. Inegável que era convincente. Mas em momentos eu não parei muito para analisar riscos, né? Sim. Então a falta do filtro, a questão da impulsividade aí pegou forte, porque, como ele disse, eu vendi um carro na época para comprar passagem. Sim. Eu aprendi a falar japonês sozinho em 2 meses. Falei um pouquinho de japonês, mas eu falo japonês. Konnichiwa, genki desu ka? Watashi no namae wa Gabriel desu. Bravo, não entendi nada. Eu disse, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Porque meu nome em japonês fica muito estranho. Por que seu nome é japonês? Banda. Banda. Banda desu. Banda, nossa, o cara aprendeu japonês. Estranho. Hoje em dia esqueci quase tudo, né? Mas na época eu fiquei fissurado, assim, virava à noite também. Comprei aplicativo. Meu Deus. Paguei R$400 no aplicativo. Meu Deus, essa eu não sabia. Comprei e-book. Eu virava a madrugada lendo livro, estudando e-book para aprender japonês sozinho. E acabou. Caraca. E depois, por decorrência disso, meio que tentaram visto, aí não deu certo. Fugiram com a ideia de São Paulo, lembra disso? Veio a ideia de São Paulo, trabalhava no em São Paulo e. O plano era o seguinte: eles iam tentar um visto de turista, que acabou não dando certo, e aí vieram com a possibilidade de um visto de trabalho. E tinha uma pessoa que estava lá no Japão, Tinha, ficava com você. por isso que eu acabei. Era convincente, gente. Era convincente. Não era. E aí, para eu obter esse visto de trabalho, eu teria que me mudar para São Paulo para trabalhar para eles em uma espécie de filial e criar um vínculo trabalhista para que eles pudessem me fornecer esse visto. E aí, então, eu fosse finalmente. E eu fiquei tão empenhado nisso, tão impulsivo em fazer dar certo, que eu simplesmente dei um tiro no meu pé. Porque na época, a minha barbearia em Campinas tinha uma clientela fixa de mais de 300 clientes. Nossa. Trabalhava muito, tinha muito cliente, tinha uma renda excelente para a minha idade, no contexto. E eu simplesmente caguei. Vou viver coisas novas. Vai. E foi muito louco, né? Desisti de tudo, assim, vendi meu carro, fui pra lá e caiu por terra, porque no fim das contas era praticamente um golpe, né? Assim, me venderam falsas promessas e na prática não era nada disso. Cheguei no ambiente e muitas outras pessoas estavam lá e foram com essa mesma proposta e por fim ninguém pisou no Japão também. Era tudo meio que para atrair a galera, assim. E eu caí nessa também, né? Mas, por sorte, eu entendi a tempo. E é interessante que, quando eu fui, eu tava com esse ânimo bipolar da mania. E aí, passou um tempinho lá, eu já caí na depressão. Porque é assim que acontece, né? Na bipolaridade, você faz um episódio maníaco, logo em seguida, o organismo já reage com depressão. Que é como se fosse um sistema de defesa, uma compensação. O seu organismo está hiperativado, está sobrecarregando tudo. Chega um momento que não tem como viver daquele jeito, mas não dá para ficar muito tempo assim. Porque que é o sobre a questão de você dormir 3 horas por dia, chega uma hora que explode. Vai destruindo a sua cabeça e vai matando o neurônio. Literalmente, vai definhando sua mente mesmo. E o organismo reconhece está acontecendo e aí que ele te joga para a depressão de novo. E aí eu experimentei uma depressão terrível lá, assim, de, nossa, ficar tremendo sem parar de angústia. E tudo isso sem medicação.
Não tinha diagnóstico, tinha sem saber. tipo só tu passou por uma fase ruim na vida. É, Tô passando por uma fase ruim na vida. Fiz cagada e eu tô passando por uma fase ruim na eu vida. acredito que todo mundo passa por isso, né? Quem nunca? Quem nunca? E na real tava fritando minha cabeça já, né? E aí voltei, daí em diante foi só buraco. Veio pandemia, É, aí né? ficou com tudo, né? Acho que Assim, foi o quê? Uns 6 meses depois já veio pandemia. não, eu acho que Ou isso não? aí, na verdade, foi em 2018. Eu tô meio perdido aqui na linha do tempo. Foi antes do período de balada, antes de É modelar. verdade. Ah, não, verdade. Pô, Nessa então, época, inclusive, foi quando eu atingi o meu auge de obesidade. sim, é Eu verdade. tinha 145 quilos. Hoje você tá com quanto? 109, 110. Caraca. Mas já cheguei a 90 também, né, em determinado período. Essa questão da oscilação de peso também vale ressaltar. Como eu falei, eu sempre tive um perfil mais gordinho e tal, desde criança. Me formei no ensino médio ali com 130, 132, mais ou menos. Uhum. E tive um site desses aí, uma virada dessa, em que eu perdi 40 quilos em 4 meses. Nossa, 3 quilos por mês. Isso foi Super saudável. Super saudável. Foi nos meus 18 anos, né? Misericórdia. Recém-formado no ensino médio, 10 por mês, e completamente inconsequente assim, de ficar de jejum 2, 3 dias sem comer. Caraca. E a parte da manhã eu lembro que eu dedicava totalmente a isso. Então eu acordava cedinho. Isso você vê como conduta já promovidos pelo transtorno ou coisas que você fez que favoreceram a instalação do transtorno? Já que foi nessa virada da adolescência para a vida adulta. Então, já era fase, né? Estava ali nos meus 18 anos e tal. Uhum. Ou uma coisa também alimentou a outra. Eu acho que em conjunto, assim. Uma coisa o que me levava a ser tão drástico, talvez já era esse problema que estava ali dando as caras, mas que ainda não tinha explodido. Que é o que eu falei, o diagnóstico ele só vem após um estado, um surto pleno, e eu até então não tinha tido, né? Eu já tinha essa impulsividade. E, enfim, emagreci 40 quilos em 4 meses, me mantive assim em torno de um ano. Depois disso, dos meus 19 em diante, engordei 50. Caraca. Um desses 40, eu perdi, engordei 50 em cima. Que foi. E aí, assim, uma hora eu estava muito obeso, e outra começava de novo. Crescia, perdia, ganhava. Cheguei nesse auge aí, nesse período Japão barra São Paulo, 145 quilos, depois voltei para 30. Emagreceu pra caramba mesmo naquela época, verdade. Sempre nessa treta aí, de vai e volta. E aí foi que deu um gancho já para essa fase de mania, que veio posterior, esse excesso de confiança, que já me envolvi em modelagem. Eu tô o pau, os caras virou modelo, gente. Nossa, foi louco. Tanta coisa nessa época aí que eu teria que pegar os stories, as fotos e catalogando. Assim, foi muita informação. Sim. E é interessante também, não sei se é característico, mas muita coisa eu não lembro direito, principalmente nos momentos mais intensos. Assim. Eu acho que talvez a adrenalina. Eu não consigo recordar direito, puxando muito na memória. Assim. Às vezes alguém conta coisas que eu fiz na época, assim, que eu falo, nossa, verdade, caramba, não lembrava disso. Eu acho que é um impacto muito grande na mente mesmo, né? Igual essa bomba de dopamina, de glutamato, de cortisol, junto, que
prejudica um pouco a lembrar. Mas puxa aí. Caraca, pô, que isso, assim, tantas coisas que aconteceram, né? Que você disse, o caldeirão da bucha ali, né? Já. No meio de tudo tiveram coisas importantes a falar também. A gente nem falou do relacionamento barra abusivo que a gente tem, né? Tudo bem. Pois é. Mas É um parênteses. já nesse período aí, eu tinha apresentado também episódios de depressão Uhum, intensos que acabaram incomodando assim, minha família, uhum. a ponto de me ajudarem, né, a buscar médico e tal. Que foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos com medicação. Sobre isso, o quanto prejudica. O meu episódio de mania, ele veio meio que induzido. Você não sabia disso. Mas quando eu entrei em mania, eu estava fazendo uso de estalopram. Não sabia disso. Nossa! Nossa, que bom, cara! Que bom! Eu estava fazendo uso de estalopram. E é muito errado pessoa com bipolaridade tomar antidepressivo. Inclusive, vamos abrir um corte aqui. Quais medicações são inadequadas para uma pessoa que tem transtorno bipolar? Que podem potencializar, seja a fase de mania, seja a fase depressiva. Ó, primeira coisa, se é bipolar já definido, já está diagnosticado, qualquer tipo de medicação que for ser inserida tem que ser posterior a uma estabilização diante de um estabilizador de humor. Precisa iniciar a estabilização do humor. Só depois de estabilizar o humor da pessoa que aí consegue anexar mais ao tratamento. Antes disso, qualquer coisa é besteira. É bipolar confirmado, vai ter que entrar ali com o lítio ou com algum antipsicótico que faça esse papel do estabilizador de humor, seja a quetiapina. Tem alguns anticonvulsivantes também, se não me engano, ácido valproico. Tem a carbamazepina. Lembrando, que nós não estamos falando aqui para tomar medicação. O Wander está falando da experiência dele com uma pessoa que tem transtorno afetivo bipolar e tudo que ele buscou aprender a respeito do transtorno, até para ele poder lidar bem com isso. Sim, inclusive informação acho que é o mais importante. Procura o médico, a medicação você tem que procurar o médico. Para você que foi diagnosticado, que desconfia, busque informação. A partir dela que você vai conseguir você tem que buscar informação para poder questionar também o médico. Atingir o tratamento ideal. O médico ele vai definir o tratamento de acordo com as informações que você passa para ele. Então, se você não sabe explicar o que você está sentindo, você não entende o que está acontecendo, você está à mercê, você está vulnerável. Se você chegar para um psiquiatra, primeiro, o psiquiatra ele não vai ficar, ele não vai ver você durante uma semana, durante um mês. Ele vai ter um recorte do seu discurso. Se você chega com um discurso falando, tô desanimado, tô triste, tô com a qualidade de sono ruim, tá com depressão, minha higiene pessoal tá prejudicada, é isso que tá acontecendo. Depressão. Então, você precisa saber o que está acontecendo com você, no sentido de minimamente passar para o profissional o máximo de informações possíveis. Porque senão, ele vai pegar o recorte que você tem e trabalhar em cima daquele recorte. Claro, um bom profissional também, em tese, tem que fazer boas perguntas, estimular para poder... Mas parta sempre do princípio de que o profissional, teoricamente, ele tem a obrigação de entender sobre aquilo especificamente, porque o psiquiatra, o que acontece?
cara se tornar um psiquiatra, ele vai fazer uma faculdade de medicina, que eu não sei quanto tempo dura, mas acho que 6 anos. Isso, Se eu não me engano, são 6 anos de faculdade, mais 4 de residência. 2. É 2. Dois. Depende da área. Esse cara vai passar mais de 10 anos para conseguir chegar a se tornar um psiquiatra. Imagina a quantidade de informação que essa pessoa. Sim, cadê o CID-10? Isso aqui é só um pedaço. Ó, CID-10. De transtorno. Então, pô, imagina, não tem como você lembrar de tudo. Eu, atuando como psicólogo, eu não consigo muitas vezes. Tipo, vou lembrar de. Vamos pegar aqui no F40, que são transtornos fóbicos ansiosos. Aí você tem agorafobia, fobias sociais, fobias específicas, e aí outros transtornos fóbicos. E aí você tem o F41, que são outros transtornos de ansiedade. Aí você tem transtorno de pânico. Mas fobia não deixa a pessoa também ansiosa. Então, eu preciso das informações para poder identificar o que é uma fobia e o que é um transtorno ansioso. Agora imagina, dentro desse aspecto da bipolaridade, com depressão, com transtorno de personalidade. O psiquiatra, além de psiquiatra, ele é um médico. Então, ele dentro da cabeça dele tem o nome de todos os ossos do seu corpo, dos seus órgãos, doenças, de tudo. Putz, é uma lesão cerebral que essa pessoa teve, tomou medicação errada, causou dano neurológico. O universo de possibilidades nossa, aí o transtorno bipolar é um grão de areia diante de infinidade de informações. Então, muitas vezes ele estudou sobre isso, mas ele não é um especialista sobre isso. Ele sabe como conduzir a situação, ele sabe como te dar um diagnóstico direito, ele sabe como te dar um tratamento, mas ele vai ter dificuldade para descobrir o que está acontecendo. E como que ele vai descobrir? Com as informações que você entrega. Então, se você chega para o médico, você conta só a parte ruim, estou desanimado, você quer dormir, vai ser entendido como uma depressão. Agora, se você conta que você teve um episódio de euforia, que você estava hiperativado, que você fez um monte de coisa, e depois você entrou em depressão, aí você vai ajudar o cara. Fala, pô, sim, isso é importante. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei ao todo, acho que por 9 psiquiatras. 9 psiquiatras? 9 ou mais. E só fui ter o diagnóstico no meio do ano passado, né? Por acaso, estava extremamente agitado. E aí o profissional reconheceu. Eu cheguei assim, me tremendo, e eu me queixava de depressão. Percebeu que não estava como depressão, o cara estava tremendo inteiro aqui. E aí ele me questionou sobre a euforia. Você já teve algum episódio de euforia na sua vida, assim, que você ficou muito expansivo, assim, agressivo? Eu não senti. E gasto elevado, que o gasto também, a impulsividade leva a gastos inconsequentes, então a pessoa acaba se endividando. E aí fui só confirmando, ele entendi. E ele nem me deu um diagnóstico de fato ainda, me deu um pré-diagnóstico desconfiado de que é isso, mas eu ainda não vou bater o martelo, eu preciso ter certeza que não é um negócio simples, afinal é crônico. Não dá pra você sair falando pra pessoa que você tá uma doença crônica assim, por achismo. Pois é. E dali em diante eu fui para Curitiba, né? Lá em Curitiba eu apresentei isso, eu tive pré-diagnóstico de transtorno bipolar. E aí eu tive uma conversa que nunca fui tão bem atendida assim. Geralmente as consultas psiquiátricas que eu tive eram de 5 minutos, no máximo 10, assim, implorando para prestar atenção em mim. E lá eu tive conversas de 2 horas. Chegaram a me pegar de caso. Às vezes chamava outro profissional. Assim, teve uma vez que eu fui atendido por 2 médicas. Uma psiquiatra tinha formado e a outra era residente. E aí chamou ela, não, vem participar que eu quero que você veja isso.
E aí que eu tive o primeiro contato com o lítio. E nesse momento eu ainda estava fazendo sertralina. Olha que louco. Nossa. Porque o outro médico, ele não tirou, que eu já estava tomando, e Hum? não pode, na verdade, retirar abruptamente nenhum tipo de medicamento. O seu organismo está adaptado. Então, você retirou, você vai sofrer todas as consequências disso aí, como se fosse uma abstinência. Sim, aí você já tem um problema, transtorno, né? Uma abstinência gerada por uma abstinência E ainda medicamentosa. para ter certeza do quadro, ela me inseriu o lítio e manteve a sertralina, Uhum. só para ver como que ia dar. Então, e eu continuei me sentindo muito mal, queixando, falando tudo que eu sentia. Aí foi aos poucos aí finalmente melhorei consideravelmente. Depois que eu já estava um pouco mais estabilizado, fizeram um teste de um antidepressivo dopaminérgico, que Uhum. tem categorias, né? A fluoxetina, a sertralina e o escitalopram são inibidores da recaptação seletiva de serotonina. Uhum. E aí eu utilizei a bupropiona, que é um inibidor da recaptação seletiva de dopamina, porque eu estava apresentando muita falta de energia no momento, na época. E a dopamina, ela ajuda você a ficar mais agitado, né? Só que essa inversão só foi possível porque eu já estava com a litimia em dia. Uhum. Então, vale ressaltar isso daí Estava também. estabilizado muito. Então, todo tipo de tratamento que for fazer por bipolar medicamentoso vai partir da estabilização inicial com um Uhum. estabilizador de humor. Sim. Acho que essa tinha sido a pergunta inicial. Eu nem consegui formular. Que loucura. Mas, o que mais? Porque nós já estamos aqui com basicamente 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 20 minutos. Vai ter que cortar uma boa parte. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de interessante aqui. Hoje, como é que tá o seu tratamento? Só lítio. Uhum. Estou estabilizado. Os últimos exames de sangue eu estou dentro da litimia. Uhum. Isso vai entrar no lítio? Você está conversando comigo? Não, tô conversando com você. Não, vai entrar no lítio também. Mas eu tenho pergunta. Então, nas minhas consultas mais recentes, eu tive novas demandas, assim. Uhum. Eu apresentei alguns episódios de breve surto psicótico, De leve. que é também possibilidade do quadro, né? O transtorno bipolar, na verdade, ele é um balaio, vem um conglomerado de outras comorbidades. É o termo utilizado, né? Você tem um problema e outros inclusos, são comorbidades. Então, o bipolar ele pode apresentar outras situações também. E eu, durante um trauma específico que eu tive uma certa quebra com a realidade. Assim, existem níveis, né? Fala surto psicótico, a gente já acaba imaginando um surto esquizofrênico que está dentro de corda. Não é assim. Nós temos atores aqui, óbvio. A psicose ela é dada por delírios de diversas qualidades. Assim. Você pode ter delírios auditivos, já tive, inclusive. Tem um evento na bipolaridade, né? Um acontecimento na bipolaridade chamado de hipersonia, que é um aumento muito bruto assim, da sensibilidade auditiva, que causa uma irritabilidade muito grande. Eu tive em determinado momento e assim, levava a querer cometer um crime, assim, de agredir alguém e escutar coisas distantes. Então, o carro passava lá na vida e freava, barulhento, eu escutava e assim, eu ficava tremendo de
ódio. Então, é muito louco. E o surto psicótico é tudo aquilo que te leva a uma quebra da realidade. Você perde o filtro Sim. de maneira louca. Perde completamente Isso. a proporção das coisas. Então, eu tive situações de começar a planejar coisas assim que absurdas. Né? Uhum. Eu vou lá, eu vou assassinar. Posso falar essa palavra? Não, eu vou cometer um crime. Cometer um crime. Isso, tá, vou explodir tudo. Enfim. E aí, eu levei isso para ser tratado e fizeram uma nova entrevista comigo, assim, mais detalhada. E foi identificado características de toque. E não que eu tenha um diagnóstico de toque, mas naquele momento em específico e em outras ocasiões eu apresentei características ligadas ao transtorno obsessivo compulsivo, que tem como base o pensamento obsessivo, né? O pensamento intrusivo. A gente fala de toque, acaba voltando para os rituais, Sim. entende meio por cima, já imagina uma pessoa extremamente organizada, ordem de tudo, não é assim que funciona. Né? O coração do toque mesmo, ele é o pensamento obsessivo que invade o pensamento intrusivo bastante. A compulsão, ela vem, como você disse, é uma tentativa de amenizar os pensamentos obsessivos que judiam da pessoa, né? Então, você está com pensamentos obsessivos e aí você adquire comportamentos compulsivos a fim de amenizar aquela angústia que está sendo. E aí tem esses rituais, sejam eles de limpeza, de organização ou de qualquer outro tipo, né? Sim. E eu acabei apresentando um pouquinho disso também, mas não vem tanto ao caso, só quis compartilhar, né? Você perguntou. Totalmente. Eu até cheguei a receber uma receita de antipsicótico, de risperidona, mas eu acabei não iniciando o uso, até por recomendação mesmo da própria psiquiatra. Ela me passou e falou: eu vou te passar o que você está me pedindo, mas gostaria que você não precisasse, se conseguir, se perceber que não vai ser necessário, não utilize, a fim de minimizar os efeitos colaterais. Né? Porque toda medicação tem efeitos colaterais. Isso é difícil de lidar pra caramba. Então, eu lembro quando eu recebi o meu diagnóstico lá atrás e eu entendi que eu ia ter que tomar remédio para sempre, é muito difícil aceitar isso. Porque o medicamento, seja ele qual for, o mais moderno, ele vai com efeitos colaterais. E você manusear isso requer muita disciplina e sacrifícios também, né? Porque se você faz um medicamento, logo você tem que abrir mão de muitas coisas. E vale falar, por exemplo, a bebida alcoólica, né? Ela é extremamente prejudicial, não somente para o bipolar, mas para todas as pessoas, né? Sim. A gente estava pesquisando recentemente e até houve uma atualização pela OMS, né? Coisa de fevereiro, bem recente. E anterior a isso, existia uma dose considerada segura, né? Uma dose saudável para as pessoas ingerirem de álcool. E na última atualização da OMS foi para 0. Então, considerado colocar álcool no saudável. Então, o álcool para o organismo não é legal. E aí, para alguém que já tem uma predisposição genética a algum transtorno, você só está alimentando esse transtorno. Vai vir mais forte ainda. O caso da bruxa que eu faço, vai jogando as coisas ali. Então, um ambiente social controlado,
relações conturbadas. Aí você conturba também o seu fisiológico, seja dormindo mal, comendo mal, botando álcool, botando qualquer outro tipo de neuroestimulante, ou até mesmo medicações erradas que você acaba tomando. Eu fiz tudo errado Se mesmo. junta tudo Hoje, isso, seu potencial genético para o transtorno certo, sim. e aí Hoje, entendendo mais sobre isso, eu vejo o quanto eu fiz errado. Porque desde o começo, né, sem dormir, eu bebi exageradamente em determinados momentos. Até na época de academia, o quanto eu ingeri de termogênico, verdade, tomava bastante termogênico. termogênico era 420 miligramas de cafeína, eu tomava 2 por dia. Então, 840, 840, tomava do limite da ingestão de cafeína muita diária. cafeína diária. Pra você ter ideia, o recomendado é 40 para quem é bipolar. 40 miligramas. 40 miligramas, é tipo uma xicrinha de café, assim, na parte da manhã. Sim. Enfim, E aí, ó, só para você também, é você, que a princípio não tem nenhum diagnóstico. A princípio não tem nenhum diagnóstico, né? Não acho que, fiz uma vez. O seu cérebro só precisa de uma vez, muitas vezes. Então, uma semana ruim, dormindo mal, comendo mal, e aí você bota álcool a rodo para dentro, por exemplo, ou algum outro tipo de coisa. Eu tive uma semana difícil, vou sair com os amigos e encher a cara na sexta-feira. Pode ser esse pequeno momento que você vai começar a despertar seu potencial genético. Então, o chutar o balde ou colocar para fora suas angústias tem que ser feito de uma forma muito, sei lá, um balde de frango frito, vai para um rodízio de massa, compra 14 picolé na sua hamburgueria, não sei. isso é uma sexta-feira comum pra gente. Já. Mas não vá para o álcool, para maconha, para qualquer outro tipo de neuroestimulante, porque isso não vai dar certo. Então, como a gente está conversando aqui, essa questão ambiente, a própria fisiologia da pessoa, tudo isso favorece demais o seu potencial genético acabe explodindo. Talvez numa única vez isso não aconteça, é possível, muito provavelmente é o que vai acontecer, não vai acontecer nada, mas você vai, como que eu posso dizer, você vai ganhar, tomar gosto por esse tipo de comportamento. Porque quando você bebe álcool, você inibe algumas regiões do cérebro, principalmente as regiões de julgamento, a parte cognitiva, em que você avalia seus pensamentos, suas emoções, e aí você consegue pensar nas problemáticas da vida sem necessariamente sofrer por elas. E aí, meu amigo, você vai aprender a gostar disso. Muito provavelmente você vai aprender a gostar disso. Gostando disso, você vai querer fazer mais vezes. E aí, é só ladeira abaixo até que seu potencial genético seja despertado para algum transtorno mental. Isso serve só para transtorno mental? Não, de forma alguma. Como o próprio Vander falou aqui, na memória no início do vídeo, se você tem uma predisposição genética para diabetes, se você se entope de doces, muito provavelmente, não só doces, mas se você ingere altas cargas de carboidratos, vai desenvolver diabetes. Então, mas aparentemente não tenho nenhuma predisposição com bater a cabeça aqui. Melhorar esse não tenho nenhuma predisposição genética para um transtorno mental. Posso beber álcool? Não, porque você pode desenvolver um problema de esôfago, você pode desenvolver um problema de estômago, você pode desenvolver uma cirrose. Então, não é só do ponto de vista mental, fisiológico, mas a fisiologia como um todo, de você ficar colocando em excesso. No caso do álcool, agora nós temos a informação de que não é álcool, não existe dose segura. Colocou para dentro pode ser problemático para você. É, Você
Tá entre nós novamente. Voltei. Pegando o gancho aí, né, do álcool e tal, eu ia falar também dicas de como identificar Boa. uma possível traço genético da bipolaridade. Uhum. Às vezes não tem nenhum diagnóstico da família, porém a família tem um monte de gente inconsequente, um monte de gente irresponsável, Uhum. tem muitos casos de alcoolismo, de dependência química, Uhum. gente com depressão que não sara nunca, que a vida inteira deprimida, Uhum. gente que às vezes aquele tio, aquela tia doidona que foge de casa, Uhum. ou o próprio vício em si é um grande indicativo, né? O bipolar ele tem uma predisposição à adicção, né? Ao vício muito grande também. Sim. É muito comum, inclusive, bipolar é, é, alcoólatra. É muito comum bipolar ser alcoólatra, porque tem uma predisposição a isso. Então, se você está desconfiado que possa ter transtorno bipolar, a Uhum. primeira coisa é buscar na família indicativos, assim, vai estar mesmo com seus pais, perguntar informações sobre eles mesmos quando jovens, sobre os tios, tias, avós, e às vezes através disso você consegue informações importantes de onde vem isso que você sente, se é algo seu, se já estava ali. Uhum. Inclusive, eu falo isso porque quando eu tive meu diagnóstico, não tinha nenhum quadro, né, nenhum caso na família. E aí, recentemente, a gente descobriu um tio meu por parte de mãe, lá de Minas Gerais, que foi diagnosticado agora aos 63 anos, Nossa. foi finalmente diagnosticado com transtorno bipolar e esquizofrenia. Caraca. Então, imagina só, eu que estou com 27 anos, já Uhum. sofri tanto até conseguir o meu diagnóstico. Imagina alguém de 63, a Sim. vida que esse cara levou sem nenhum tipo de medicação, sem nenhum tipo de informação. Então, se a pessoa tem, quanto antes descobrir, melhor. Quanto mais cedo começar a tratar, Sim. melhor, porque aquela questão da neuroproteção, da neuroplasticidade que a gente conversou, quanto mais crise tiver, mais possíveis crises vai Vai treinar o cérebro para que uma tudo puxa, vire um padrão. uma puxa a outra, até que chega um momento que é quase espontâneo. Então já não precisa mais de estímulo, já não precisa mais de nenhum tipo de trauma externo para ter uma virada maníaca ou uma virada depressiva. É espontâneo. E o cérebro vai se deteriorando também, né? Vai matando o neurônio, a ponto de poder chegar até mesmo em quadros como o do meu tio aí de esquizofrenia, porque uma coisa realmente puxa a outra. Uhum. A psicose se desenvolver e se tornar realmente alucinações e prejudicar grandemente a vida da pessoa, né? Sim. Então, buscar informação, não se equivocar, nem tudo. Não se autodiagnosticar, por favor, com um vídeo, com esse podcast. Então, aqui é para trazer informação, para você refletir, para você procurar mais informação, pra você procurar um médico, né? Orientar alguém a procurar um médico psiquiatra. Não é para usar as informações aqui para tentar fazer um autodiagnóstico. A intenção não é essa. Até porque não tem nada de legal nisso. Falamos sobre isso hoje, mas gostaria muito de não ter isso. Claro, quem gostaria de ter? É um Tem gente fardo, que romantiza, né? romantiza pra caramba, com certeza. Não só isso, né, mas dos outros transtornos, às vezes, até mais graves, né? Sim. Mas não tem nada de legal nisso, é uma dificuldade muito grande, são inúmeras limitações e sacrifícios. A medicação exige uma série de
coisas. Então, eu tenho que fazer exame de sangue mensalmente, Uhum. uma série de coisas que eu não posso ingerir, que eu não posso fazer. Tenho que estar sempre certinho com o horário do despertar aqui para eu tomar. Sim, Então, são 3 vezes por dia. acordar. Não todos nós já não devemos fazer isso. Dormir no horário certo, acordar no horário certo, a princípio. Mas no caso, uma pessoa que sofre com um tipo de transtorno que você sofre, isso é potencializado. Sim, Tá? Acordar e dormir sempre bonitinho, no mesmo horário, as mesmas quantidades de horas. sim. E outra coisa que eu descobri recentemente também é que o organismo do bipolar, ele tem um sistema imune alterado. Caraca, é mais frágil. E devido a um excesso de citocina, não vou saber explicar tão bem assim, mas são, acho que proteínas, enzimas presentes no organismo que aumentam a inflamabilidade, né? Você fica mais suscetível à inflamação. Então, dependendo até do que eu como, você vai perceber recentemente. Eu ando tendo um monte de Terbisol Sim, sim. ou hidrose, Sim. até queda de cabelo, caspa, dentre uma série de outros Sim. fatores aí. Então, não é nada legal, assim, prejudica de todos os lados, né? Sim. Muito bom. É isso. Por hoje é só, pessoal. Não sei quanto tempo tá aí. Estamos a 1h43 Caralho, Pois é. quer falar mais coisa? Não? Que horas são? Agora é 5 horas, eu tenho atendimento às 6. Você vai me levar embora antes? Aí eu vou levar pra antes, em tese. Ah, demorou então. Quer saltar mais coisa? Não, você quer? Porque, cara, pra mim é muito complicado. Gostaria de falar também um pouco sobre esse episódio de mania que eu tive. Uma característica interessante foi o delírio de autorreferência. Qual episódio de mania? O mais evidente nessa fase que eu fiquei super Nada das baladas. comprometido e Isso. tal. O delírio de autorreferência é aquele similar ao persecutório, né, que a pessoa acha que está sendo perseguida. Uhum. Só que o de autorreferência é aquele que acha que todo mundo te conhece, que todo mundo está falando sobre você. Nossa. Eu tive isso pra caramba. Assim, eu não sei de onde eu tirava, né, que todo mundo sabia quem eu era. E eu trabalhava e tal, na esquina, falava, não, todo mundo sabe minha vida, todo mundo tá vendo o que eu tô fazendo. Eu estava me sentindo culpado. Falava, caramba, o que eu tô fazendo? Todo mundo vai saber. Caraca. Mas ao ponto de, assim, sei lá, uma pessoa curtir alguma coisa sua numa rede social, você só tá de olho pra ver se eu tô fazendo alguma coisa errada. Não, na rua mesmo, assim, eu ficava olhando em volta, tipo, igual cena de novela, né? Tarde, novelas. Tipo, Caraca. eu tive isso pra caramba. De achar que todo mundo sabia quem eu era. Isso não é necessariamente só do transtorno bipolar. É um plus que veio no episódio, mas pode ocorrer em outros transtornos. Sim, com certeza. E pode ocorrer, a princípio, também, acredito eu, até mesmo sem ter um transtorno. É, A pessoa, dependendo do que ela vem fazendo, que até mesmo pela constituição da personalidade dessa pessoa, ela acha que ela é o centro de tudo e todo mundo que faz ou deixa de fazer é em relação a ela. sim. Muito bom, muito bom. Mas tá certo. É isso, né? Demos por hoje 1h40, mais ou menos. Um Aí, recorde. E é isso. Eu gostaria de agradecer por você ter vindo. Vai ser sempre frequente você aqui. Então, acostume-se com o Wander, que o Wander é o nosso. Isso aí. Basicamente, ele já tem cadeira cativa aqui. Mascote. Massacote. E espero que as informações aqui, tudo que o Wander trouxe, um pouco da experiência dele, a gente não abordou tudo, como eu disse, tem várias coisas para a gente abordar dentro do contexto dele. Inclusive, vieram perguntas,
fizer futuramente, vai ser legal, interessante ter essa interação. Quando a gente tiver 1000 inscritos, a gente consegue fazer ao vivo. Aí legal, esquece. Aí vai ser sucesso. Mas pode deixar nos comentários, né? Tem essa opção. Com certeza. Se tiver perguntas, deixe nos comentários que a gente vai se informar para informar vocês. Exatamente. Então, deixe nos comentários, porque aí nós vamos crescendo e vai virar uma grande bola de neve positiva de informação aqui. Então, saudações finais. Cara, é isso aí, cara. Fala tchau em japonês. Mata, né? Aí o cara sabe japonês, meu. Que loucura. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima. O nosso Pode Pirar, podcast Saúde Mental Club. Deixa seu like, curte, compartilha, deixa comentários aí. Se inscreva para a gente começar a poder fazer as lives ao vivo. Até a próxima, então. Vamos que vamos, mano? Bora. Bora, tô...